Graça e paz, como é bom ter você conosco aqui, mais uma classe da Escola Sabatina. É essa classe assim que é eu aqui, você aqui, nós aqui, mas juntos, interagindo com Cristo, com o Espírito Santo, para cada vez mais aprendermos um pouquinho da lição maravilhosa que fala sobre fé no livro de Josué. Quanta coisa chique que a gente está aprendendo, como é bom a gente entender como Deus nos ama, como Deus ele prepara, como Deus é o nosso guerreiro principal, é Ele que vai nos dar a vitória. E é tão bom sabermos que nas nossas lutas diárias, o mesmo Deus que estava com Moisés, que estava com Josué, é o Deus que nos acompanha dia a dia, passo a passo de nossa vida. É só a gente permitir, né? É bom ter você aí, muito obrigado de estar conosco em mais uma classe. Aproveita aí, dá nosso ok, dá teu joinha ali, certo? Compartilhe com seus amigos. Se tiver precisando de algum pedido de oração, alguma coisa, o Kevin já colocou ali o nosso WhatsApp, pode solicitar para a gente. Eu quero mandar um abraço. Essa semana nós mandamos uma lição da Escola Sabatina, já deve ter chegado na sua casa, então estude para a gente sempre recapitularmos juntos, porque daí fica mais fácil de aprendermos, né? E eu estou aqui com meus grandes amigos, duas pessoas que eu gosto muito também. Como é que está, Flávia? Estou bem, graças a Deus, feliz por estar aqui de novo, né, com essa nova lição que nós temos esse trimestre, para podermos juntos aprender mais da palavra do nosso Deus. Você que acompanha com a gente, a Flávia já participou várias vezes, é um prazer muito grande, tá, Flávia, ter você aqui conosco de novo, tá bom? E você, Elton? Estou muito feliz, estou uma semana maravilhosa, com essa bênção, lição, né? Muito importante, e estar com vocês aqui mais uma vez reunidos. Nem parece, mas nós já estamos na 6ª lição, hein? Pois é. Rápido. Como voa. Muito Daqui a rápido. pouquinho já vem o que já aí? Natal, Ano Novo, eu já estou ficando mais velho, caduco. Está passando muito ligeiro. E você, Kevin, como é que você está? Está bem? Muito obrigado, Kevin, porque o Kevin, você sabe, o nosso diretor. Kevin é tudo aqui, diretor, sonoplasta, homem das câmeras, tudo, o nosso socorrista, né? Muito obrigado, Kevin, que Deus te abençoe. Flávia, antes da gente entrar na lição, a gente tem sempre o hábito de orar, e aquele momento que a gente ora para os nossos amigos que estão lá em casa, você que está em casa, no teu trabalho, na rua, onde você está nos ouvindo, esse é o momento que você vai colocar para Deus o seu pedido. A Flávia vai estar intercedendo por você, nós aqui juntos também estaremos orando por você, e por favor, ore por nós também, pela nossa família, tá? Por essa família mundial da igreja, para que muitas pessoas venham conhecer Jesus, e quando Jesus voltar, logo, 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 porque Ele já está voltando, várias pessoas, né, pelo meu, pelo seu, pelo nosso testemunho, possam estar preparados para Jesus e para o céu com a gente, tá? Você ora para a gente, Flávia? Sim. Oremos. Senhor, graças te damos por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de abrir a Tua palavra, de estudarmos. Gostaria de pedir agora, Senhor, auxílio do Seu Santo Espírito, que nossos lábios sejam ungidos por Ele, toda a palavra que for dita aqui seja para engrandecimento da Tua palavra, do Teu nome, mas também, Senhor, para que nós possamos ter mais discernimento e sabedoria e entendimento da Tua mensagem. Amém. Que o Senhor esteja também com aqueles que nos ouvem, que nos assistem. O Senhor sabe das suas necessidades, dos seus desafios, das suas lutas, das suas batalhas, mas o Senhor é um Deus que tudo vê. Então, que o Senhor esteja com essas pessoas, abençoando e também abrindo o coração deles, Senhor, para que a mensagem do Senhor encontre um terreno fértil em seus corações. Amém. É o que nós lhe pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Flávia, você falou assim, que a palavra encontre um terreno fértil no coração. A lição dessa semana nossa, que a gente vai revisar aqui, você que teve a lição, teve o privilégio de estudar em casa, e aqui a gente vai tentar... Melhor não dá, né? Vamos tentar ver o que a gente entendeu, né? E tomara que tenhamos entendido para te ajudar e também para você também no WhatsApp ajudar a gente. O inimigo interno. Aqui, olha como já começa o nosso verso. Eu, o Senhor, sondo o coração. Eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Então, realmente, o nosso coração tem que ter um coração fértil, um coração doado a Deus, porque isso faz diferença, não faz? Toda. Muita diferença, né? Toda a diferença. E nós vimos nessa lição, né, nós vamos aprender, durante a semana que nós estudamos, que nós temos um inimigo interno. E as batalhas que são travadas, as maiores batalhas são travadas, na verdade, é o nosso coração, né? É uma figura de linguagem que é usada para a gente entender onde que essas batalhas começam, né? O coração ali onde é um ambiente que muitas vezes reina o orgulho, o nosso ego sobressai ali, é onde Deus quer habitar, por quê? É onde as batalhas
começam, mesmo, né? se encerram, e é onde só um ser pode vê-las, que é Deus. Importante isso, né? Deus é o Deus que vê, é o Deus que sonda, mas também é o Deus que dá o poder da vitória do coração, né? Elton, às vezes quando a gente pensa em inimigo, e a Flávia falou agora que o nosso maior inimigo é nós mesmos, né? É. Então, assim, nem sempre o inimigo vai estar longe, é isso? É verdade. A lição vem trazendo que o povo de Israel estava diante de várias lutas, né? Eles tinham vencido lá Jericó, né? Tinham invadido, tinham ganho, Deus tinha feito uma obra poderosa. Mas aqui fala que eles tinham que aprender a difícil lição de quê? Que o inimigo mais perigoso estava onde? Não fora do seu acampamento, mas dentro do povo. Então, assim, é uma coisa traiçoeira. Antes, você saber que o inimigo está lá fora e você mais fica fácil, né? preparado do que despreparado com o inimigo dentro da sua casa, né? Então, eu posso fazer uma pergunta assim. É perigoso, então, essa questão? Igreja eu acho bacana, Deus pede que tenham sempre comunhão entre os irmãos. Família também, comunhão entre família. Mas mesmo assim a gente tem que tomar cuidado, né? Sim. Com algum tipo de comunhão, com algum tipo de pessoas que fazem parte da família. Se vai ser bom para a fé, se não vai ser bom para a fé. É mais ou menos isso que quer nos dizer a lição em termos real hoje. É verdade. E como a Flávia disse, né, o maior perigo é eu ser o objeto vamos dizer assim, do ataque maldição, dentro né? da minha esfera de ação, né? Então o eu tem que ser vencido e só pode ser vencido por Cristo Jesus, colocando Cristo na frente, sumindo eu e Cristo tomando conta da nossa vida, porque senão a gente pode fazer coisas terríveis dentro, às vezes, da minha família, no trabalho, com as pessoas ao meu redor, da vizinhança, dentro da igreja. Então, o eu tem que ser banido da vida e Cristo tem que reinar soberano. Flávia, então quer dizer que o estilingue de Davi é contra mim mesmo, né? Sim. Nosso maior inimigo somos nós mesmos. E nós aprendemos com essa lição, como o Elton falou, que depois de uma grande vitória do povo de Israel, eles saíram dali com certeza confiantes, né? Confiantes na promessa de Deus, de tudo que ele tinha feito, mas alguns ali podem ter dado, né, espaço ao coração deles, acreditando que aquela autoconfiança, aquela vitória tinha sido o quê? Pelas suas próprias mãos. Esse é o perigo, né? Esse é o perigo. E como nós falamos, né, o nosso maior inimigo somos nós mesmos. E quando nós deixamos esse tipo de sentimento reinar nos nossos corações, nós vamos aprender, né, e vamos ver durante essa lição dessa semana, que o orgulho, a cobiça, esses tipos de desejos, eles estão em constante confronto para nós fazermos o quê? A vontade do nosso Deus, que é o grande desafio, né? Então, nós aprendemos aí durante essa semana. E nós tivemos uma ilustração aí com quem? Com Acã. O danado do Acã. Exatamente. E, às vezes, eu sou Acã. Temos que cuidar com esse negócio de Acã. Pode ser. Na lição de domingo, vem falando assim, violação da aliança. Bom, a gente sabe que a aliança é um acordo feito, certo? Entre duas pessoas. E quando fala da aliança de Deus para conosco, o que eu acho mais interessante é que Deus propõe a aliança e Ele é o cumprimento da aliança. Cabendo a nós só o respaldar Deus obedecendo, fazendo a vontade dEle, né? Na pergunta de domingo, eu achei essa pergunta assim, muito bacana. Eu falei, nessa pergunta eu vou fazer lá porque ela é difícil. E a Flávia já está com doutorado na parte de domingo. Falei, a Flávia, dá um jeito para mim aí. Flávia, quais foram as duas principais causas da derrota de Israel para os habitantes de Ai? Antes de você responder, só uma perguntinha. Ai, parece que era um pequenininho, era isso, Elton? Era um povo pequeno? Como é que era o povo? Perto de Jericó, era bem menor, era um povo bem insignificante, né? Perto do que eles venciam, né? Deus venceu por eles lá em Jericó, era bem inferior. Bem inferior. Aí o povo sai para guerrear, é isso? E chega lá, ele leva uma surra, é isso? Ele manda lá uns espias para dar uma olhada, eles falam assim, não, manda lá uns 2.000, 3.000 soldados. Que nós damos jeito. Que vai ser muito fácil, vai ser tranquilo.
E não foi bem assim. Por que que não foi bem assim? Tinha duas coisas ali que atrapalhou, não tinha? Foi a confiança excessiva, que eu já comentei, né? A autoconfiança, aquela confiança excessiva de que foram pelas suas próprias forças que eles tinham vencido Jericó. E Jericó, sendo muito maior, o obstáculo, a batalha era muito maior do que aquela. E eles venceram aquele povo ali, igual o irmão falou, não dá nada não, manda um pouquinho, vamos cansar todo mundo, não, porque nós vamos conseguir resolver com poucas pessoas, né? Então, quando ele acreditou que a sua confiança excessiva, né, dos israelitas, foi onde que eles começaram o fracasso. E tinha outra coisa ali também tinha um pecado também, né? Tinha um pecado no meio disso daí? Tinha um pecado. E é interessante que o livro ele começa, a narração, a narrativa, o narrador ali vem nos contando a história, ele já nos fala o que é, né? Nós já sabemos o que vai acontecer ali, quem é que pecou, o que aconteceu, tem alguma coisa escondida, Mas aí depois, quando entra Josué, ele não sabe. Então vem todo aquele suspense quando você vai lendo o livro, né, que vai acontecendo as coisas, você vai saber assim, a hora que eles souberem o que é. Porque ele, na verdade, nós já sabíamos, nós somos ali o narrador, ele é onisciente no caso, né? Mas eles não sabiam o que tinha acontecido. Então, essa confiança excessiva dos israelitas nas suas próprias forças foi aquilo que realmente levou eles à ruína. E também você acreditar que você pode esconder as coisas de Deus. Só me fala uma coisinha, que pecado era esse, Elton? É um dos pecados que ele faz parte dos mandamentos de Deus, do 10º mandamento. Ah, é? Que fala sobre a cobiça, né? Cobiçar. E a gente vê assim que Acã precisaria daquilo. Não, né? Deus dava tudo para eles. Não era necessidade uma coisa, porque às vezes acontece pessoas fazerem algumas coisas erradas por necessidade. Eu conheço casos assim, é errado, mas a pessoa no desespero faz. Não era o caso de Acã, né? Ali foi o quê? Cobiça, desejo, eu quero aquilo ali para mim. E Deus tinha sido muito claro para eles. Não toquem em nada, não peguem em nada, porque aquilo ali se tornaria o quê? Um ídolo para ele, né? Idolatria. Deus não permitiu, porque vão vencer, pega as coisas para eles, mas Deus não queria que eles se tornassem o quê? Idólatras com aquelas coisas. Eles iriam se perder, né? E tinha um propósito também para aquelas coisas depois, futuramente. Elas seriam usadas no templo também, né? Então, ele deu uma orientação, como você falou, muito clara do que não deveria ser feito, que não era para eles fazer. Ele fez. A gente trazendo para os nossos dias de hoje, exemplo de um líder de uma igreja, né? Que ele usa mal, por exemplo, os recursos que ali são... Ele administra, por exemplo, os recursos financeiros da igreja. Se ele administra aquele mal e tem uma orientação de como ele deve ser administrado, além de servir para a ruína dele, né? Porque talvez ali dos membros ele esconda aquilo, fica oculto, porque na verdade o pecado oculto aqui não é de Deus, porque não há como a gente ocultar nada de Deus. Era de José e do povo. Né? Era do povo ali, na verdade era daquele povo. Então assim, além de trazer para ele, né, para a vida dele coisas ruins, também vai gerar para os membros afastamento de pessoas, né, fechamento de possíveis portas que se abririam para alguém que queria ouvir a mensagem. Então, assim, desonra o nome do nosso Deus. Então, havia uma orientação. E outra coisa que eu achei interessante nesse dia aqui é que, como o pecado ele foi individual, e nesse que nós já tratamos um pouco dele, o pecado era individual, mas foi tratado de uma forma coletiva quando foi chamada a atenção de Josué em relação que estava acontecendo então, algo, ou seja, né, o pecado da derrota. de um pode prejudicar todos. Sim. Pode. E então, prejudicou. Prejudicou, né? Deu uma derrota, né? Morreu gente ali, não morreu? Morreu. E prejudicou primeiro o povo de Deus ali, que ele fazia parte. Depois vai prejudicar ele e a família dele toda. Tudo que ele tinha, Deus falou, ele não pode ficar. Então, assim, e é interessante o processo que Deus usa, né? Depois a gente vai ver. Não, já pode entrar na parte de segunda-feira. O processo, assim, Deus sabia que era Acã. Mas Deus poderia falar assim, José, mata Acã e a sua família. Aí o povo ia ficar, mas o que é isso? Né? Ele vai fazendo um processo, ele anuncia, tem pecado. Anunciou qual que era o pecado. E aí depois ele foi fazendo o quê? Isso dando oportunidade para Acã fazer o quê? Confessar. Quer que eu fale uma coisa para vocês? Posso confessar de coração? Eu sempre, quando eu li essa história, eu nunca vi com essa visão
do processo que Deus usou como um processo de arrependimento de Acã. Exato. Eu achei essa lição... Eu gostei demais da lição de segunda-feira. Falei, como Deus é... O monte que posso fazer é fantástico. Continua. Ele é misericordioso, mas também é o quê? É Justo. justiça. E ali ia dar oportunidade para o povo ver que era a sentença que ele ia sofrer era o quê? Justa, não ia ficar dúvida, né? Não ia abrir aquela rebelião, mais uma parte, não, mas foi injusto. É só umas coisinhas, né? Um tanto de ouro, um tanto de prata, uma veste. O que é isso? Tal. E não tem isso. Deus tinha dado uma ordem, e quando a gente vê que Deus faz isso, é para o nosso bem. Né? Ô, Flávio, agora me diga uma coisa assim. Quando o Elton fala os processos, foi que Deus começou... Primeiro tinha uma geração toda, todo mundo, não foi? Primeiro as tribos. Tá. Depois os clãs. Depois famílias e depois indivíduos. Ele seguiu uma ordem assim, ou seja... E antes disso, né, quando ele fala, Israel pecou. Quando eu falo assim, então, o pecado, ele atribuiu coletivamente. Né? Ou seja, aquela consequência do pecado de Acã recairia sobre o povo todo. E quando Josué ora, ele fala assim, o que o povo tem que fazer? Eles iam ter um tempo ali de meditar. Ou seja, eles passaram uma noite ali. Eu sabendo que eu cometi algo de errado. Jefferson chega assim, fala aqui, sumiu uma caneta aqui, sumiu um objeto aqui. Eu estava aqui, eu peguei. Sem querer, que eu achei bonita, não sei. Peguei e guardei. Aí você chega e fala assim, a caneta era assim, assim. Tem pecado que alguém pegou. Eu falo assim, fui eu. Mas eu não vou falar. Aí Acã foi levando isso até as últimas consequências, foi quando você falou. É a questão da graça. A presença da graça de Jesus, ela está em todo o Testamento. E no Antigo a gente vê ele nas pequenas coisas, né? Em todos os detalhes ali você vê a graça dele presente. Então ele dá uma orientação, o povo passa a noite ali refletindo, e no outro dia ser o quê? Feito ali. Ele ia orientar o Josué de como acharia. Ele foi chamando assim. Agora vem cá, e se no primeiro já fui eu? Posso fazer um comentário que assim é muito importante isso nós analisarmos também. O que faltou para Josué antes de irem lá e guerrear contra ele? Não, isso, tá. Que é uma coisa que nós não podemos, já estudamos isso no passado, que repetiu-se novamente. Não consultaram a quem? A Deus. A Deus. Se eles consultassem a Deus, o que Deus ia falar? Não vai. Tem pecado aqui. Tem pecado aqui. O povo sofreu a consequência porque tinha pecado no meio e não consultaram a quem? Ao Senhor. Muitas vezes nós cometemos o mesmo erro dentro da igreja. Né? Sim. Não consultamos o Senhor, existe pecado dentro da igreja e sofremos o quê? Derrotas, consequências. E nas pequenas coisas. Você lembrou bem mesmo. A consulta, eles não fizeram a primeira consulta a Deus. Foi lá, olhou. Não, pouquinha gente, está tranquilo, não manda muita gente, não. Poucos soldados vai resolver essa situação. Mas ele não consultou. Josué também, né? Não seguiu uma orientação que foi feita no primeiro, que era a orientação o quê? Divina. Então, confiou o quê? Não, então... Vamos lá. Eles tomaram para si toda uma autoconfiança que não eram eles que tinham derrotado, foi o próprio Deus. Então, eles tinham que consultar ele. Então, quando consultou... E a segunda vez, não foi? Porque a primeira vez foi aquele povinho lá, eu esqueci o nome dele. Gibeonitas. Os Gibeonitas, Não consultaram o Senhor. Então, Josué era um grande líder, para mim, um dos grandes líderes de Israel no passado, mas todos erram. De não depender totalmente de quem? De Deus, né? De Deus. Também é uma boa lição para nós, né? Que os nossos líderes também vão errar. Exato. E a gente tem que olhar para os líderes como Deus olhou para os líderes, né? Consultar a Deus sempre, né? E desde as pequenas coisas. Tem a pergunta desse dia que eu achei tão interessante, que ela fala assim, como a percepção de que Deus sabe tudo o que você faz, até mesmo suas coisas ocultas, influencia sua maneira de viver. Porque é possível nós escondermos coisas dos outros. É possível eu ter uma aparência de fé, mas esconder pecados ali que me afastam do Deus que eu sirvo. Né? Então, a gente pode manter uma aparência, mas é necessário a gente buscar a Deus, porque dele não há nada oculto. Se a gente fizesse isso durante o dia, imagina quanto pecado a gente deixaria de fazer. E muitas das coisas, freios que nós temos,
que eu tenho na minha vida e contrapesos são relacionados a essa consciência que eu tenho de que meu Deus tudo vê. Sabe. Ele sabe, inclusive, aqueles que vêm ao meu pensamento antes mesmo de praticá-los. Então, essa consciência é que nos freia de fazer muita coisa que outras pessoas que não têm a consciência das consequências do pecado e do Deus que nos observa, né, que nos fazem frear algumas ações que você fala, não, esse eu não vou fazer, por mais que os outros não estejam vendo, mas a minha fidelidade é para com o meu Deus, primeiramente. Isso é importante, né? Saber que Deus é o Deus que nos vela 24 horas por dia. E assim, eu vejo nessa lição um aprendizado muito grande na questão de que eu tenho que mudar a minha vida na questão de orar. Orar muito. Porque, olha a consequência para o povo, para a família. Não é só você, o egoísmo que eu tenho, O egoísmo. não sou eu que vou sofrer somente, não. Quem está ao meu redor vai sofrer também. Então, a gente tem que pedir muito para que Cristo tire o egoísmo do coração e prevaleça o quê? A vontade dele. Ô, Elton, sabe o que eu estou fazendo? Porque, assim, eu sou meio desligado, né? Eu botei no meu relógio 2 horários que ele tem que me lembrar que eu tenho que orar. Uhum. Porque se a gente, não sei você deve ser uma pessoa diferente de mim, mas eu sou muito voado. Então, vai correndo e a gente esquece, às vezes, durante o dia, de falar com Deus, né? Então, é importante a gente colocar lá no horáriozinho, porque faz diferença. Faz toda a diferença. Faz diferença, né? E o estudo também. Nossa, é... Se eu não estudo uma lição dessa, não vou ter lição no estudo, eu não vou aprender isso. Sim. E vou continuar errando na vida. E Jesus está voltando e eu estou Todo errando. conhecimento à disposição. Pois é. Agora, voltando para a lição, como... aqui, bem no finalzinho ali, ó. Como Josué tratou o transgressor quando descobriu. Eu achei isso lindo, como o autor chama a atenção, né? Porque se fosse o Jefferson e eu soubesse que é o Kevin que tinha aprontado, Kevin, o que você está pensando da vida? Agora ele olha para cá e diz como? Meu filho. 18, 7, 18. Eu achei isso assim, um tratamento com tanto carinho, a gente diz assim, mas por que você fez isso? Olha o que vai acontecer, Flávia. Por que você não falou isso antes? Porque você vê que no processo pedagógico que Deus usa ali, todo momento ele quer o quê? Que Salvar, ele confesse. Né? Que, na verdade, ele confesse o pecado dele. Eu ia ficar em pânico, igual nós demos o exemplo da caneta aqui. Alguém pegou. Eu sabendo que eu fiz. Há um pecado, na verdade, né? Que ele falou, há um pecado no meio do povo. Ele sabendo que ele fez algo que foi orientado a não ser feito. Ele tinha consciência disso. O que ele pensou? Que ele ia passar despercebido? Não, ninguém vai saber. Como vai saber que fui eu? Não vai. E ele foi deixando. E as oportunidades que ele teve de demonstrar um arrependimento ali, ela não houve. E é quando, para mim, Josué demonstra isso também. Até mesmo porque ele houve aflição e tristeza no meio do povo ali, na morte daqueles israelitas que não era necessário, que não precisava, né? Por causa de um pecado que estava oculto. Então, quando ele descobre ali, e ele ainda pede a Acã também, né, que fala assim, antes, né, das consequências daquele pecado, que eu achei também bem sério aqui, porque essa lição ela nos traz aqui como Deus vê o pecado. Muitas das vezes, principalmente quando nós trazemos aí o Novo Testamento, depois da morte de Jesus, né, que veio ali, morreu pelos nossos pecados, nós temos a graça à nossa disposição, nós temos o Deus que é nosso, Jesus que é o nosso intercessor, mas que não nos dá aval para pecar de forma indiscriminada. Não é esse o propósito do sacrifício que Jesus fez na cruz. E nos mostra que as consequências drásticas... Elas virão. Isso, as consequências drásticas do pecado, porque quando há ali a descoberta e é demonstrado quem que pecou, igual você falou, sofreu Acã e sua família. Em contraste, quando a gente vê assim, como que o pecado é seu, mas as consequências ela afetou mais pessoas. Né? Às vezes a gente temos esse egoísmo de falar assim, o problema é meu, quem vai sofrer com isso sou eu, nem sempre. Não. Muitas pessoas ao seu redor sofrerão as consequências também do pecado. Infelizmente, ele afeta mais pessoas do que nós gostaríamos. Quando nós nos perguntamos aí, por exemplo, Adão pecou, eu nem estava lá,
não foi comigo, mas as consequências Estamos do aqui pecado, até ela hoje. reverbera, né, por toda uma humanidade aí, as consequências desse pecado. E com Acã não foi diferente. Nós vemos ali como que Acã ele trouxe destruição e morte para sua família como consequência do pecado. E quando você é obediente a Deus, a disposição que ele tem de salvar também, que foi no caso de Raabe, né, que ele abençoou sua família ali, uma mulher que foi obediente, né, a ele, e ele abençoou sua família também, salvando eles. Agora, interessante, né? As pessoas, eu sei lá, você tocou o Novo Testamento, né? Você está até falando um pouquinho sobre isso, né? Um pouquinho antes. Fazem diferença do Deus do Velho Testamento e o Deus do Novo Testamento. Como se o Deus do Novo Testamento fosse um bobão. Aquele Deus bobão assim. Ai, Deus vai ficar muito triste se você não for para o céu não é o mesmo sem você. O povo de Israel sentiu falta de Acã? Não. Uma coisa tem que ficar bem claro. Foram, avançaram, cresceram, progrediram. Quem sentiu falta do povo de Israel foi Acã, que podia estar lá. Porque às vezes a gente cai na bobeira, no absurdo de achar que eu sou tão importante para Deus, que se eu não for para o céu, Deus vai fazer de tudo para eu ir para o céu, porque se eu não for para o céu, vai ficar um buracão lá, todo mundo vai ficar triste no céu porque eu não estou lá. Então esse tipo de pensamento é um tipo que vem sendo pregado, onde as pessoas elas podem fazer o que bem quiser, que Deus ama e vai fazer de tudo para salvar a pessoa. Não, Deus já fez tudo. A única coisa que Ele vai salvar são os obedientes, aquele que crê em Cristo Jesus. Que vai ficar o teu lugar vago? Vai ficar o teu lugar vago. Vai. Agora, o Espírito de Profecia é muito claro em dizer, o meu lugar vai ser substituído por outro. Pois é. Por isso que Paulo fala, né, que a gente tem que cuidar para que nós não caiamos. Quer dizer, a consequência vai vir. E, assim, é o mesmo Deus, né? Jesus foi a manifestação presencial da misericórdia, do amor, da salvação de Deus para o ser humano. Aqui, esse processo que Deus faz com Acã, e a atitude de Josué, meu filho, o que você fez? Ele, tirando para ele confessar. Mas era um final que não tinha mais jeito. Não tinha volta. Porque Deus fez tudo para salvar ele. Jesus fez tudo para nos salvar. Aí, no final, ele fala assim, ó a resposta dele para Josué. Verdadeiramente pequei contra o Senhor. Mas aqui não está um arrependimento sincero. Isso vai acontecer no tempo do fim, quando Jesus voltar. Aqueles que não aceitaram tudo que Jesus fez, como você falou por nós, faz até hoje e vai fazer, as pessoas vão falar, pequei contra ti. Vão reconhecer. Vão reconhecer. Vão reconhecer e falar assim, o Senhor é um Deus de amor. E vão reconhecer que Deus é amor. É amor. E que a justiça dele é amor. E o fato de não me levar para o céu é um ato de amor. É a culpa minha. Imagina eu que gosto de pecar no céu. Vai ser um inferno o céu para mim. Mesma coisa Acã. Acã, a cobiça dele era tão grande que se ele fosse numa outra guerra e não fosse descoberto, ele ia pegar mais coisas. Mais coisas. E Ellen White faz um comentário na lição que eu achei muito pertinente, que ela fala assim, que os pais de Acã criaram ele com propensão para o pecado. Isso tem que cuidar. Criaram, ela comenta isso. Aí você fala, como é que Acã, ele devia ser uma pessoa importante, uma pessoa esclarecida, uma família bonita, mas os pais criaram ele com propensão para pecar. Ela comenta isso. E isso levou para onde? Para a esposa, para os filhos, para a família toda. Ou seja, olha o exemplo que eu dou dentro de casa. Eu falo que sou cristão, mas ajo de forma diferente. Com as pessoas. Deus está vendo tudo isso, nada está oculto a ele. Sou muito bonitinho por fora, mas por dentro. Como é túmulo caiado? Bonito por fora e isso por dentro. Influencia no seu filho, na sua família. Por isso todos foram destruídos. Mas Deus tinha que destruir. Deus sabe. É Deus. É Deus. Então foram destruídos por causa da influência que começou com os pais de Acã. Olha como é que a coisa é séria. Passa de geração. A geração, né? É sério. Só que a bênção que eu acho muito interessante como Deus ele fala, né, no mandamento, né? Deus visita a iniquidade dos pais até a terceira e a quarta geração. Ou seja, o que Deus quer dizer? Que em qualquer momento que houver arrependimento, Deus vai estar ali. Vai estar ali.
Deus não vai deixar passar. Ele é maravilhoso, né? É. Agora, uma coisa que eu achei interessante, Flávia, no segundo parágrafo dessa lição aqui de terça-feira, porque a gente vai, o pecado de Acã foi roubar, foi esconder. Mas aqui fala que não foi, né? O pecado verdadeiro dele foi qual mesmo? Da incredulidade. E nos leva lá no Éden novamente, né? E a cobiça aqui, no caso, que ele pensou assim, quando você acredita, ele fala ali na sequência do verso 21, né? Que ele fala que ele cobiçou, ele viu, não é porque era muito bonita, era algo assim que encheu meus olhos e eu cobicei. Tipo a Mike quando me viu. Exatamente. É isso mesmo. Mais ou menos isso, Kevin. Não? E sabe uma outra coisa que ele faz aqui, que desde o Éden ele é feito e nós fazemos isso, às vezes, de forma consciente ou não, é transferirmos a nossa responsabilidade do nosso pecado para Deus. Porque quando ele fala assim, eu vi aquela capa, ela era muito bonita, ou seja, a culpa não era dele, é porque a capa era muito bonita. Ele viu aquelas coisas, então encheu os olhos dele. A gente vai aonde? No Éden. Porque a mulher viu o fruto, desejou, bom, né? E depois ela cobiçou, foi o quê? O lugar de Deus. Isso. Ou seja, ela não confiou que Deus proveu os melhores frutos para eles ali, e que eles não tinham necessidade de ser iguais a Deus, porque quando a serpente fala que eles serão como Deus, né? Então, a maior riqueza que temos é ter um coração em paz com o Senhor. Resistir à cobiça é escolher confiar em Deus e nos seus cuidados. Então, você resistir àquilo ali é você saber assim, não, o Senhor sabe o que é melhor para mim, eu tenho tudo o que eu preciso neste momento. Se você acha que não, consulte a Deus. Ele vai te dar as orientações necessárias para que você possa compreender qual que é a vontade dele para a sua vida. Agora eu quero saber o seguinte, bom, levaram um pau, fugiram, Acã cobiçou, roubou, trouxe praga, né? Maldição para ele, para a família dele. A história acaba por aí? Ou Deus ele consegue fazer novas todas as coisas? Como é que ficou agora na parte de quarta-feira? A Porta quarta da Esperança. Isso, Parece que tem um programa do Silvio Santos. Isso. O pessoal não vai, muitos aí não vão saber que é a Porta da Esperança. Isso é só os velhos que nem eu. Mas a história de Acã, dessa situação toda, desse pecado oculto, igual eu te falei, ela nos faz refletir da gravidade do pecado e da seriedade que nós temos quando nós fazemos um pacto com o nosso Deus, uma aliança com Ele, porque Ele nos resgatou e essa aliança já foi feita por parte dele. Cabe a nós aceitarmos essa aliança. E eu falo assim, aí depois quando chega, ele fala daquele pecado, as pessoas descobrem quem é, são apedrejados, mortos e queimados. Eu achei pesada essa parte da história, mas você vai entendendo o que é a gravidade e as consequências do pecado. Mas aí vem a porta da esperança, né? Deus transforma as derrotas em vitórias, ou seja, algo que foi um fracasso para eles, porque eles foram lá e acharam o quê? Não, lá é pouquinha gente, vai dar tudo certo, pode mandar menos homens que a gente vai... Eles voltaram derrotados. Mas a estratégia usada de guerra, inclusive, foi essa, né? Eles parecerem novamente que estavam fugindo deles, né? Atordoados, com medo, machucados. E foi, inclusive, usada essa estratégia de guerra, que fez eles o quê? Vencer a batalha. Quem que deu essa estratégia? Deus. Mas essa estratégia... Eu falei estratégia e acabei falando equivocado, mas não foi essa estratégia que os fizeram vencer. Na verdade, foi o poder de Deus, porque a estratégia sem Deus ela não é o suficiente, Isso. né? Porque Mas eu achei engraçado que Deus falou, é desse jeito que vocês vão fazer, né? Exatamente. Então, usando o fracasso deles, porque depois foi o quê? Ser a vitória deles. Então, Deus pode usar os nossos fracassos. Às vezes, naquilo que nós falhamos, às vezes você cometeu algo que estava ali escondido, as pessoas descobriram. Você se envergonha, que bom, é a oportunidade que a gente tem de se arrepender daquilo que nós fizemos, né? E enquanto tivermos vida, há o que? A oportunidade de arrependimento. E Deus pode usar aquele fracasso, às vezes você tropeçou em algo, uma fraqueza, todos nós temos as nossas individualidades, nossas fraquezas. Usar aquilo para o quê? Você honrar a Deus. Já fiz isso aqui, mas foi através desse fracasso que eu pus honrar o Deus. Olhar para aquele homem e falar, você vê aquele homem que vai ali? Ele fazia isso, isso e isso. Olha para você ver como que ele está transformado hoje. E é bonito uma história de transformação, né? Muito bonito. Os testemunhos são muito importantes, né, e bonitos. A gente vê que a vitória é alcançada depois que a gente arrepende, confessa e começa a fazer a vontade de Deus. É o que eles fizeram. A vitória só veio depois que as coisas foram o quê? Consertadas com Deus. A aliança voltou restaurada. Restaurada. Né?
Então, a nossa vida, por exemplo, vamos colocar na nossa vida, na vida diária, nós só vencemos se nós estivermos com aliança com Deus. Em aliança com Deus, obedecendo. Se está tendo derrota, se a família está desestruturada, tem que pedir a Deus, ao Espírito Santo, para mostrar o que está acontecendo. Exatamente. E colocar em ordem, porque Deus dá poder para isso. Né? Não é depender de mim, eu não vou conseguir. Aqui eles dependeram totalmente de quem? De Deus. E a gente tem que pedir para Deus isso, porque às vezes nós estamos sofrendo derrota aí, porque às vezes não queremos, não podemos chegar ao ponto de Acã. Esse é o pecado contra o Espírito Santo, né? É o pecado que você vai endurecendo tanto o coração que você fala, aí chega uma hora e não tem jeito mais. mais. Perdão, né? Não tem perdão, não é porque Deus não alcança o perdão, nosso coração não deseja. O meu eu bloqueou a graça de Cristo na minha vida. E a gente tem que pedir muito isso nas orações, para Deus mostrar o que está desagradando a Deus e mudar. Uhum. E aí a vitória vem. Vem. E eu gosto nessa aqui de quarta-feira também, porque você falou de Josué, da liderança dele. Eu falei assim, como que ele fazia coisas da observação de Moisés, eu acredito, né? O que é bom deve ser imitado. E nessa batalha que ele faz algo que Moisés fez, né? Que assim como na batalha contra Amaleque, ergueu o cajado, Moisés ergueu o cajado, né? Até que a vitória fosse conquistada, Josué fez aquilo também, né? Que era um sinal para aquele povo fosse, era um sinal da batalha, mas também era um sinal de que Deus lhes dera a vitória, e também serviu como sinal para que o grupo de emboscada invadisse a cidade. Mas ele queria o quê? Tinha um sinal ali de que quem estava dando a vitória para eles era o Deus. Uma coisa interessante, né? Nós estamos falando de estratégia que Deus deu. Muitas vezes a gente fala, mas meu pecado é tão difícil de vencer esse pecado. Não, a gente não pensa assim. Por exemplo, assim, veja que o Jefferson é noveleiro. Tem horário da novela. E às vezes é bem no horário do culto da quarta-feira. Como é que eu vou ficar sem saber quem que é quem da novela? Né? É complicado, né? Agora, eu sou vencido por isso. Mas se eu permitir, Deus vai dar estratégias, vai criar estratégias para que eu vencer. Se eu orar muito para Deus, Deus vai falar, não, cara, vamos fazer o seguinte, na hora da novela, vai para a igreja. Dorme mais cedo. E a gente, aos poucos, fazendo o quê? Vai vencendo. Vai vencendo. Então, ou seja, qualquer vitória nossa, né, Flávia? Depende o quê? Do nosso relacionamento com Deus e nós ouvirmos a voz de Deus. De Deus. Né? Como é importante isso, a gente saber que Deus é o Deus da vitória, que pega os pontos negativos e transforma em bênção. Né? E sempre depositar essa vitória mérito do nosso Deus. Porque quando nós nos achamos autossuficientes ou autoconfiantes, eu consigo resistir a vários pecados. Né? Eu sou muito forte. Eu não bebo bebida alcoólica. Olha para você ver quantas pessoas alcoólatras nós temos. Então, eu me acho muito forte. É porque esse não é o pecado que aflige o meu íntimo. Isso. Mas eu tenho um ali que aflige, sim. E esse aí que é o complicado, né? E nesses momentos que você fica nessa autoconfiança, que você é capaz de resistir, é que é perigoso, quando você acha que você é forte, né? Na verdade, que aí que mora o perigo, é que você tem que entender que todas as suas conquistas, vitórias, inclusive os seus fracassos, podem ser o quê? Depositados na mão do Senhor, e sempre dá o quê? A honra e a glória a Ele, pois só Ele que é capaz de nos auxiliar a vencer, porque essa batalha que nós temos, ela é contra o pecado. Então, nós não estamos aptos a vencê-la sozinhos. De jeito nenhum, né? Agora, toda essa lição, eu achei interessante, que toda essa lição ela leva para um desfecho que está na parte de quinta-feira. Eu achei essa parte, Elton, assim, para mim, foi uma das partes que a lição, o autor ele foi levando, que é o seguinte, Josué, quando na derrota, ele faz uma oração a Deus, fica o dia inteiro, né? Ali, faz uma oração a Deus. Qual era a principal preocupação de Josué com relação à derrota que o povo teve? Qual que era a principal preocupação dele? Eram os mortos? Era o terreno que ele não conseguiu pegar? Qual que era a principal preocupação? Pode. Eu amo que você está com o dedinho ali. Josué 7:9, olha só. Ele falando, nós sofremos a derrota, aí ele fala, Deus, o que vai acontecer? Olha aqui, ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e
desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás teu grande nome? A preocupação dele era o quê? A desonra ao nome De Deus. de Deus. É a pior coisa para uma pessoa que se diz cristão e dá o quê? Um mau testemunho. Mau testemunho, nossa. Ah, ele é daquela igreja, olha, ele vai na igreja todo dia, mas chega lá em casa... Fala que levanta toda madrugada para orar, Pra fala que orar, faz daquilo. vai, Olha lá né? o crente lá. E vai fazer os negócios, faz as coisas, passa a perna nos outros, lá fora. Nós temos que ser na igreja, fiel a Deus, e lá fora também, Fiel a a Deus. mesma atitude. Infelizmente, essa era a preocupação de José. Seu nome vai ser o quê? Desonrado. E olha, Moisés falou isso também no passado, né? A peregrinação do povo de Deus, 40 anos, também foi uma É desonra. o nome de Deus. Os povos cananeus falaram assim, olha lá, o povo que vinha e vai... Não conseguiu entrar, Não vai conseguir. Imagina, aí Moisés fala assim, ó, não mata o povo, não. O que esse povo fala? Quer dizer, tudo fala, vai desonrar o seu nome. Quer dizer, a pior coisa que pode existir na vida de uma pessoa que diz ser seguidora de Deus é desonrar o nome de Deus. Isso é uma coisa terrível. E nós temos que pedir muito a Deus para não acontecer isso na nossa vida. Mas o nome de Deus tem que ser sempre o quê? Honrado. Sempre. E para isso tem que desaparecer quem? O eu, né? O eu. A tua briguinha lá do início. Desaparecer o eu, sobressair Cristo Jesus. Amém. Aparecer Cristo. Desaparecer o eu e aparecer muito mais de Cristo e nada de quê? De mim. Agora, para fazer isso, tem que ter muita comunhão, né? E Josué tinha muita comunhão com Deus. A preocupação dele era essa. Imagina se fosse a nossa. Sim. E esses métodos que Deus usou, né? Inclusive a destruição de Acã e da família dele, era necessário porque Deus não queria só que o povo dele conquistasse terras e destruísse pessoas. Esse não era o propósito dele. Na verdade, o convite de Deus, central dele, é que as pessoas reconhecessem, igual eu falei com vocês, a gravidade que o pecado faz, a separação que ele faz entre Deus e a humanidade. E que esse povo de Israel fosse o quê? Testemunha. O que a obediência nos leva a uma nação ser próspera, né? Quando uma nação obedece a Deus. E esse convite não era só ao povo de Israel. Aquelas outras nações também estavam convidadas a fazer parte desse povo. É tanto que nós vemos na história de Raabe. Ela foi convidada e ela aceitou esse convite. Ela foi com o povo depois de Israel. Então, é essa questão de você levar o nome do Deus que nós servimos. Por quê? Eles seriam testemunha das grandes coisas que Deus fez por eles. O quê? Através da obediência. É necessária a obediência. Amém. Eu vi você abrindo a Bíblia, Elton. Deuteronômio 4, olha que coisa impressionante aqui. Deus falando para ele, ó, vocês vão guardar minhas leis, meus estatutos, porque ó, o que o povo que vai olhar para vocês e vai falar isso aqui, ó, certamente este grande povo é gente sábia e inteligente, pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados assim como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que invocamos, ou seja, as nações iam ficar admiradas com eles. Se eles seguissem o quê? A vontade, a lei, os mandamentos, os estatutos de Deus. E eles iam querer fazer o quê? Ser igual a eles. Israel, né? Quero seguir Quero esse Deus Deus. pra mim. Olha que povo saudável, povo inteligente, faz coisas grandiosas, sempre honrando a quem? A Deus. Nós somos assim porque nós honramos a Deus. Agora, se eu estou na igreja, estou doente, não estou conseguindo fazer as coisas direito, é porque não estou obedecendo à vontade de Deus para a minha vida, né? Olha que lição importante que a gente aprende aqui no livro de Josué, antigo, escrito lá não sei quantos anos antes de Cristo, mas que serve para mim, para você, como um alerta, como uma tocha para guiar a gente num caminho seguro. O nosso verso diz assim: eu, o Senhor, sondo o coração. Eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Aí eu vou lá para o livro Patriarcas e Profetas. Na lição de sexta-feira, você que tem lição, lá no finalzinho, diz assim, olha que interessante. Sua confissão, a de Acã,
Serviu apenas para mostrar que o castigo era justo. Seu arrependimento não foi sincero. Não houve tristeza pelo pecado, mudança de propósito e nem aversão ao mal. Sabe o que isso quer dizer? Que se Deus não tivesse feito acerto com Acã, tivesse passado a mão por cima, não, tá bom, deixa ali, quietinho, como às vezes a gente faz com o pecado que eu e você desejamos e gostamos, na próxima batalha ele ia repetir os mesmos atos e levar novamente as consequências para a família dele e para o povo. Sabe, esse Deus maravilhoso, ele sonda o seu coração. É o Deus que conhece o seu caminho e é o Deus que vai dar a cada um de nós frutos, ou seja, vai dar consequência das nossas ações. Que possamos aprender com Acã e Josué o seguinte: a não cometer cobiça, pecado nenhum, como Acã fez. E com Josué, fazer da nossa vida um livro para as pessoas verem Jesus Cristo em nós. Que possamos honrar o nome de Jesus a todo instante, a cada passo. Que possamos em cada negócio, nós que mexemos com negócios, você que é funcionário, em cada ação sua dentro da empresa, você que é marido, você que é mulher, você que é filho, você que é estudante, em cada ação na escola, mostrar que é um Deus, como a Flávia disse bem no início, que te vê 24 horas por dia, aquele Deus que sabe o que você está fazendo, que vai te dar força para você fazer sempre o que é certo e testemunhar do maravilhoso nome dele, para as pessoas dizer aquilo que o Elton acabou de ler. Ali está um servo de Deus, homem sábio, homem justo, que tem um Deus maior que os nossos deuses. Que seja essa a minha oração e a sua oração. Vamos orar? Querido Papai do céu, dá-nos, ó Deus, poder para cada um de nós honrar o seu santo nome. Que possamos fazer do nosso dia a dia, Deus, um aprendizado para nós e também um ensinamento para os outros. Que a nossa vida, Deus, possa refletir o caráter de Cristo. Nos perdoe, ó Deus, porque muitas vezes somos Acã. Muitas vezes nós fazemos com que os nossos filhos pequem o mesmo pecado que nós. Então, faça-nos vencer eles. Abençoe tua igreja, abençoe a pregação do Evangelho. Que os nossos amigos possam ser no trabalho, em casa, na vizinhança, em tudo que fizerem, uma luz para as pessoas que cercam eles. Que nós todos, ó Deus, possamos, a cada dia, olharmos para Cristo, refletirmos o caráter dele e esperarmos ansiosamente o dia que ele vai resolver todos os nossos problemas e exterminar o pecado e nós sermos felizes na Canaã celestial. Amém. Abençoe cada um de nós, suplico em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Flávia, muito obrigado. Elton, muito obrigado. Você que está aí, muito obrigado. Não se esqueça, na semana que vem, mesmo horário, mesmo canal, nós vamos estar aqui novamente para mais uma classe da Escola Sabatina. Compartilhe, fale para os seus amigos aquilo que você aprendeu aqui, viva cada vez mais aquilo que Deus te ensinou no dia de hoje, tá bom? E lembre sempre, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Que Deus seja para mim e para você o nosso alvo diário. Uma bênção, tá? Que Deus abençoe.